Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Tarja Gestão de Patrimônio. Hoje é dia 16/9, vulgo sexta-feira. Um breve disclaimerzinho. Bom, como todos, como sempre, gosto de me ancorar em uma informação um pouco mais consistente que abrange o modelo do mercado, né? E dias como hoje, ou a semana como essa que a gente vem tendo, de uma realização um pouco mais forte nos mercados internacionais, por um contexto que a gente vem acompanhando e vem dizendo, sistematicamente, que é a inflação, né. Se o mercado fosse uma orquestra, quem dá o tom seria a inflação, e o maestro com sua baqueta é a taxa de juros que equilibra todo o resto do mercado. Então a gente vê algumas convulsões acontecendo, e por isso, para a gente não cair no calor do momento ou esquecer tudo que a gente vem acompanhando, eu busco sempre me escorar em algumas premissas que podem parecer, não fazer tanto sentido, ficar olhando sempre. Mas é em momentos como esse que a gente pode aproveitar algumas oportunidades quando a gente sabe, por mais que há uma tormenta, a gente sabe para onde o barco está indo. E a gente vê que no nosso país, no Brasil, a gente vê, pela 11ª semana consecutiva de revisão para baixo, né, do IPCA, para 11ª semana consecutiva de revisão para cima do PIB. O PIB é crescimento, em última instância, é tirar pedido, é movimentar a economia, é gerar negócios, é um ambiente mais fértil, e você tem uma inflação menor, então você tem um ganho real maior, tá. Então isso gera riqueza. PIB, nesse condições assim, é riqueza. A gente vê aqui, por exemplo, o câmbio estável em 5,20 pela 7ª semana consecutiva e Selic estável pela 12ª semana consecutiva, tá. A gente, pra gente que gosta de acompanhar um pouco mais o noticiário, saiu ontem o IBCBR, puxa vida, a matéria achei que estava aqui já, eu só colei aqui o IBCBR, saiu uma informações bem positivas, bem interessantes em relação ao IBCBR, mostrando um avanço e a possibilidade de a gente ter um PIB, que possa superar a expectativa do mercado mais uma vez e para 3%, né. A gente vê aqui já o IBCBR acumulado, tá. A gente vê aqui como, né, a verdadeira volta em V que nós tivemos depois, muita gente falou que seria uma raiz quadrada, né, e agora muita gente, muito economista, sem sombra de dúvida, está mordendo a língua e vendo que efetivamente não é só uma raiz quadrada, tá, a gente efetivamente está crescendo, trazendo valor agregado de uma maneira mais consistente do que era esperado, né, e isso afeta literalmente todos esses modelos, né. E a gente pode, de alguma maneira, errar os modelos ou, de alguma maneira, subestimar o modelo, né, mas quando chega o dado, é onde a gente passa a limpo todo o modelo, né, a gente arruma o modelo para ajustar o modelo, né. A gente, através dos modelos, busca tentar, prever o que vai acontecer no mercado, né. Os modelos servem para a gente ter um certo instrumento preditivo, antecedente, para que a gente possa ter a capacidade de antecipar. E aí, só que tem o que é previsível e o que é realizado, né. Então, a partir do momento que você tem o realizado, você ajusta os seus bancos de dados e, a partir daquele ponto, você começa a fazer os seus cenários. O fato é que, até agora, os modelos estão errados e até agora os economistas estão perdidos. Por enquanto, a gente vê o mercado, puxando e surpreendendo. Olha isso aqui espero ter, em breve uma atualização, mas, eh, julho de 2022, o que se esperava para o final do ano, né. E a gente vai ver isso aqui, né, eu não tenho essa informação aqui, mas eu tenho essa, que a gente recebe, e a gente vai ver isso aqui ajustando para cima mais uma vez, né. Então é importante ter isso em mente, porque os mercados vão testar a sua o seu as suas convicções.
E eu posso dizer que o mais difícil, uma das coisas mais difíceis dentro do mercado é você manter-se as suas convicções, né? Vai aparecer um monte de intempéries, um monte de resultados, de ruídos no meio do caminho que vai fazer você refletir. Então, se você é um analista fundamentalista, se atenda à tese, né? Se atenda ao core business do negócio, do setor, enfim, se atenda à tese. Não pegue qualquer ruído e põe à prova todos os seus modelos, né? Claro, a tese pode ser revista, deve ser revista, mas a gente só abandona a tese quando efetivamente as premissas todas foram abandonadas e aí você tem, por exemplo, no caso de uma empresa, não só a parte quantitativa, mas a parte qualitativa, que é importante. Uma empresa pode ter um momento quantitativo relativamente ruim e ter um mesmo time, que é o qualitativo. E esse time que superou no passado provavelmente vai continuar superando no futuro alguns obstáculos. Agora, se você tem uma quantitativa ruim e uma qualitativa também ruim, ou seja, mudou time, mudou gestão, mudou filosofia, mudou cultura, aí acho que o modelo tem que ser revisto e muitas vezes até abandonado, tá certo? Então, um parênteses, fechando parênteses de tudo que eu acabei comentando. E aqui vamos falar dos dados que saíram depois do call ontem, depois do visão de mercado de ontem, né? Nos Estados Unidos, o núcleo de venda veio pior do que o esperado. Eu gosto sempre de olhar o núcleo, tá? O núcleo veio pior do que o esperado. Preços de bens exportados também veio pior do que o esperado. Preços de bens importados veio aqui mais barato, né? Você achava que ia gastar 1,2, gastou 1. Então veio melhor do que o esperado, mas pedidos iniciais de seguros de emprego, esperava que a fila ia aumentar em 226, veio melhor, mostrando que a economia ainda segue bem, né, nesse aspecto. Índice para estates de atividades, né, um índice um pouco mais de estoque, de tirar pedidos, né? Olha só, esperava que viesse uma queda de 13, 1,5, né? Uma boa notícia, né? Índice de atividade industrial, em contrapartida, né? Você vê aqui uma péssima notícia, né? Você tem dados aqui de muitas frequências, né? Muitos ruídos, sem muita direção, né? Vendas no varejo, né? Aqui a gente já olhou o núcleo, então vou ficar com o núcleo. Tá? Agora a gente olha aqui outros dados, produção industrial, não tem referência, mas antes era 3,8, veio 3,6. Né? Produção industrial mensal, de agosto, esperava 0,1, veio menos 0,2. Né? Níveis de estoque no varejo, estoque é um bom indicador a gente olhar, a gente esperava, no passado 0,4, manteve esse 0,4. Tá? E aí, dos emergentes aqui, um participante importante para o Globo. Investimento em ativo fixo, né? Esperava 5,5, 5,8, uma taxa de investimento crescente, né? A gente vê a produção industrial também veio melhor. Dados lá parecem ter visto muito bem. Taxa de desemprego veio relativamente melhor também. Assim, lá fora, tirando aí questão de Covid, etc., parece que a economia está respondendo, né? Que mais saindo no dia de hoje? Vamos dar uma olhada aqui. Núcleo de vendas na Grã-Bretanha, muito ruim. Né? Núcleos de vendas no varejo, bom, muito ruim. Na região da Europa, eu ultimamente tenho dado peso importante para índices de inflação, né? De preço. Então, a gente esperava 4,4, 4,3, veio em linha, manteve-se estável no anual, mensal, marginalmente para cima, né? Aqui estão falando do núcleo e aqui estão falando do cheio, do agregado, né? Alto, 9,1, mas não piorou, não escalou, né? Manteve aí uma certa estabilidade. Decisão de taxa de juros 7,5.
né? Preciso entender isso aqui. Perdão, desculpa, é na Rússia. Eu estava entendendo, eu não achei que estava aqui na Europa e tem algo errado aí. IGP-10, olha só, esperava uma queda de 0,4, veio 0,9. Né? Ótima notícia para nosso mercado interno aqui em termos de índice de preço. Tá? E aí, né, não acredito que será hoje, portanto, a gente volta a comentar sobre esses pontos perdidos aqui, né? Os primeiros stops. Né? Já foi o primeiro stop, foi aqui. Né? O primeiro é aqui, né? Quando você perde a mínima da semana anterior, acionou o primeiro stop. O segundo stop é aqui, onde você tinha literalmente um pequeno fundo aqui, né? Terceiro stop é aqui no Dow Jones parece estar perdendo. O último stop, onde efetivamente aciona um pânico, é novamente testar esse fundo e perder, né? Assim, uma semana, hoje ainda tem o último dia, mercado futuros lá fora já correspondendo de maneira bem negativa, muito ruim, e a gente vê, então, uma possibilidade de ter um mercado de queda, anulando completamente a semana anterior, isso em todos os índices. Então é ruim, bem ruim para o mercado americano como um todo. Nikkei, né, também, enfim, todo mundo dançando twist americano, né? E o VIX, né, acima dos 25, voltando a testar aí a região dos 30 pontos, né? A gente está acompanhando isso daqui, esse movimento aqui, mas literalmente, né, com o apetite a risco aumentando. E dado tudo que a gente tem visto de inflação, né, dado que a gente tem visto de pressão de preços, né, algumas empresas já revisando guides para o ano que vem piores, né? A expectativa é um mercado difícil, né? Lá fora, americano, né? Então, assim, muito provavelmente a gente, né, esse triângulo aqui que vem, vem funilando cada vez mais a ponta e aqui a base mantendo, né? Isso mostra que daqui a pouco tem condições de romper para cima. Né? O petróleo, o que não atrapalha o resto, ou que dá um pouco mais de de fôlego, vamos dizer assim, para economias como a americana, é o preço do petróleo que não pressiona a cadeia de produção. E para nós aqui também tem sido muito bom. Né? A gente está vivendo realmente um momento ímpar. Né? O Brasil, como a gente vem comentando aqui há um bom tempo já, vem apresentando dados muito consistentes, muito robustos, né? É impressionante. Né? A gente parece literalmente que tinha um potencial muito grande que estava sendo pouco explorado e a gente está vendo. Aí a gente está no começo disso, né? Na minha ótica de ver. Eu espero que seja apenas o começo. Tá? Então, está aqui um cenário bem ruim hoje. Tá? E aí a gente olha aqui para os bonds americanos também, olha só que coisa horrível, abrindo mais taxa. Né? Então, isso é muito ruim, a gente vê aí uma abertura de taxa, o mercado querendo mais prêmio nos bonds. O ouro nem se fala, né? A gente tem acompanhado o ouro tanto por um componente da indústria de metais como reserva de valor e abandonou tudo, perdeu tudo. Né? Dalian, China, teve alta aqui de 0,7. Né? Olha como a semana foi mirradinha, uma briga forte entre comprados e vendidos, um volume bem baixo, é verdade, mas aqui a gente está numa região de resistência. Né? E a briga foi forte pelos comprados e vendidos. Aí. O preço se deslocou pouco ao longo dessa semana, né? Em espaço de espera para ver o que vai acontecer. Né? Volume baixo, brigando perto de uma região de resistência aqui no curtíssimo prazo. Para mim, não sou analista técnico, mas há espaço aí mostrando que os vendedores cansaram dessa região com pouco volume, pode ser que tenha espaço para um repique na semana que vem. Tá? Bom, os principais índices asiáticos em queda forte, destaque negativo aqui para o índice de Xangai, tá? Caindo 2,4. Europa, né? Contando aqui até Moscou,
destaque negativo para a Alemanha, 1,54. Tá? Os futuros americanos, destaque negativo para Nasdaq 100, caindo aí 0,9 até esse momento. E a gente olha, tem que arrumar essa Espanha aqui, trazer para cá. Né? A gente olha aqui o CDS 5 anos do Brasil, uma leve alta, longe daquela parada que a gente teve ali durante a semana de 256, né? Mas se distanciando ali das mínimas. Bitcoin perdendo novamente os 20, né? E o Ethereum perdendo novamente 1,5. Atento, mercado bem arredio, bem arisco. E acredite, acho que o melhor momento está aqui. Né? Enfim, a gente vem acompanhando, vem dizendo. E o Brasil, o que aconteceu? O Brasil respira em aparelhos em setembro, 0,4. A gente teve mais um dia, 2, 3 dias de realização, caindo meio ontem. Então, respirando ainda no mês. E no ano, ainda 4,9, perdendo aí de poupança nesse ano, no momento. Lembrando, né, que a gente já vem de um 2021 de uma queda, né? Ou seja, no acumulado aqui, bem ruim, né? Bem ruim. Bom, vamos ver um pouco o fluxo, os contratos futuros do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está comprado no mercado futuro, né? E ontem fez uma manutenção. Os nacionais estão vendidos no mercado futuro e ontem também fez uma manutenção, mais vendas. Né? Aqui, com relação ao dólar, os estrangeiros têm uma posição comprada e aumentou muito forte ontem. Já os nacionais têm uma posição vendida e diminuiu marginalmente ontem. Tá? Importante ver isso, né? Uma força aí comprada no mercado de dólar. Aqui ontem atuando na ponta comprada, não atua, subiu 1,5. Tá? E aí o índice, né? A gente já veio, testou 1, 2, 3, né? Perto das médias, agulhando para baixo. Mas aqui, ó, tem essa, olhando aqui esse 108,300, 109 baixo, né? 109 baixo, 108,300. Vamos ver como é que termina essa semana. Não termina muito boa, mas longe, né? Depois de uma alta forte, a gente está vendo uma acumulação aqui, né? Claro, como eu disse aqui, né? A gente vê essa alta aqui e espera que vai parar aqui, depois não para aqui, depois para aqui, enfim. É claro, tem esse canalzinho aqui tão perto desse topo desse canal, mas ainda é um canal de baixo, está aqui, né? Um canal é, desde 2020, dezembro de 2020, alguma coisa aqui, um topo, junho de 2021, né? Meses consecutivos, aí, mais de um ano, aqui num canalzinho de baixo. Tá? Não dá para desprezar essa força. Acontece que eu não vejo que os mesmos elementos que trouxeram a gente aqui estão presentes aqui para trazer novamente a gente para cá. Não vejo. Né? Um cenário macro, inflacionário, muito mais robustos. Né? Então a gente tem ressalvas com relação a isso. Como eu venho dizendo, são raras as vezes, e pode ser que aconteça, a gente tem um descolamento do que a gente vê lá fora. Tá? No dólar, a gente vê um dólar aqui, né, montando uma figura aqui, talvez querendo trazer aí, puxar aqui próximo a uns 5.400. Mas se eu acho que esses elementos estão aqui, né, presentes aqui, que eu acho que não devem puxar a gente para baixo, né? É evidente que a gente vai ter um diferencial relativo melhor do que lá fora, né? Mas aí dizer que vamos subir é bem complicado. Mas se eu não vejo esses elementos presentes no mercado acionário, também não vejo esses elementos no mercado de dólar. Claro, final de ano, a gente tem um fluxo de remessas, né? Eventualmente terá aí uma nova taxa de juros um pouco mais forte lá nos Estados Unidos, e, portanto, isso trazer um apetite para o investidor querer colocar o dinheiro num porto seguro. Né? Porém, nosso mercado ainda é pequeno e a gente tem condições, talvez não abrigar o mercado
do recurso que já iria para um país de primeiro mundo, mas talvez concentrar aqui grande parte de um fluxo que não é desprezível, na minha ótica de ver, para o nosso mercado, principalmente dos emergentes. Tá? Então, a gente tem aí uma possibilidade de estar bem na foto entre os pares emergentes e o Brasil, longe de ser uma China, longe de ser uma Rússia, a gente aqui, por hora, né? Claro, as eleições estão por aí, mas por hora a gente tem um perfil muito ocidentalizado, né? E eu acho que isso facilita as coisas, tá? Bom, ontem Petrivale subiu 0,26, o resto subiu 0,78, no agregado caímos 0,53, né? O resto caiu 0,78 e no agregado caímos 0,53. Destaque positivo materiais básicos, Vale, né? Destaque negativo, a gente olha aqui tecnologia, a gente olha aqui consumo cíclico, tá? Caindo mais de 2%. A variação do índice ontem dentro da normalidade, né? A gente tem um leve aumento aqui da volatilidade do Ibovespa e aqui também a abertura da curva DI, que justifica toda essa troca de TIR de ativos para mais arrojados para ativos mais arriscados, menos arriscados, mais conservadores. Maiores altas no dia de ontem, maiores baixas no dia de ontem, e aqui sua respectiva na semana, no mês e no ano. Tá? Vou ficar aqui com as ETFs, aqui a variação diária de ontem, ou já que estamos chegando perto, já chegando no final da semana, né? Vou olhar aqui um pouco mais atento, embora materiais básicos dê uma respirada, foi o que mais caiu ao longo da semana. E está caindo 21% no ano, né? Atento a isso, ficar o olho isso, né? Imob subindo aí 7% no mês, mas caindo aí 0,8% na semana. Taxa de juros, menos inflação, menos taxa, mais apetite ao risco, tá? A mercados imobiliários. Aqui nada que me chama atenção nesse momento. Tá? Um indicador antecedente que a gente vem comentando bastante é o BTC, né? Mais uma vez rompendo aqui os 105 milhões de contratos, portanto, quando a gente olha, né, eu venho falando que esse aqui é um indicador que tem me ajudado de maneira antecedente a não tomar tantas posições, né, compradas tão otimistas, ou diminuir as minhas posições vendidas. Eu tenho uma parte vendida, então, assim, para poder equilibrar um pouco a minha carteira, né, e eu uso muito esse indicador aqui como siga o mestre. E aqui ele está me dizendo para eu ir com menos apetite à renda variável, não desmontar minhas posições em relação à renda viva. Uma coisa é o meu sentimento, minha percepção, os dados macro, outra coisa é o que o mercado está me dizendo, o que ele está fazendo. Tá? Então eu tenho que ficar atento a isso. Né? E aqui tem mostrado justamente isso: o mercado tem vendido, tá? Tem montado posições na venda, tá? E não está aliviando, não está soltando esse osso. Né? Lembrando que essa aqui é a região das máximas. Das máximas. Tá? Então é importante ficar acompanhando isso, esse indicador antecedente. Os mais alugados, os mais devolvidos, tá? E aqui está o estoque em relação ao free float dos ativos mais alugados. Então, se você for montar uma posição vendida, presta atenção, né? Cuidado, olha aqui, ó, falamos de mercado de renda de imobiliário e aí ó, os principais dois aluguéis. Tudo bem que 15% do free float não é irrelevante, é alto sim. Né? Então, se você for montar, dá uma olhada no ativo ligado ao setor imobiliário, que talvez, por exemplo, o JHSF, né, com 5%, enfim, montar alguma coisa, olhar, né, quando for fazer essa composição de carteira ou de um trade tático, prestar atenção se o mercado está sintonizado com você. Tá? Porque, assim, tático é isso, tático é fluxo, tático é isso, tá? Você entender como está a dança do mercado e aproveitar esse momento, né? É diferente de uma posição de tese, etc, tá? Na minha ótica de ver as coisas. Aqui, taxa pré, mais uma vez, é difícil ver isso aqui. Você vê, né, curva abrindo, você vê
modelos de ativos piorando, quando você tem a inflação implícita num cenário de uma semana bem conturbada, que o DI abriu, você vê mais uma vez, o mercado dizendo que a inflação implícita, a inflação de amanhã é menor do que a de hoje. Fato. E se isso acontece, você tem menos taxa de juros, tá bom? Então você tem aí o mercado na inflação implícita abrindo a curva, ou melhor dizendo, fechando a curva em relação à inflação. E aí, né, você tem aqui, por exemplo, a taxa pré grudada praticamente, não houve deslocamento. E aí o pior de tudo, a taxa IPCA subindo aqui, né? Você vê que marginalmente para cima, né? Então é importante a gente acompanhar isso, tá? Inflação implícita é o nome do jogo quando a gente fala em IPCA. Tá? Bom, basicamente é isso, nada a dizer. Já comentei um pouco sobre sobre alguns dados que saíram, né, o IBCBR, mostrei lá que é a variação de 12 meses, dados mensais, tá? A gente vê aqui uma estabilidade aqui desses números aqui, talvez começando, né, a, a apresentar aqui uma estabilidade, né? Mas ainda assim, um dado muito positivo, porque a gente estava acompanhando. Né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Desejo um ótimo final de semana e até breve.